Nesse vídeo iniciamos o estudo de limites, de funções exponenciais. Então, só lembrando, uma função exponencial seria uma função potência onde teríamos como no expoente, a nossa variável, tá ok? Então, lembrando que uma função exponencial, o nosso b ali, ou seja, a nossa base, ele é positivo, a nossa base é positiva, e essa base aqui também ela vai ser diferente de 1, Então, isso aqui são as condições para a nossa função ser exponencial, tá ok? Então, da mesma forma que as funções que vimos anteriormente, podemos, se fosse pedido para você, por exemplo, encontrar o limite da função 2 elevado a x com x se aproximando de 1. Então, qual seria o limite dessa função? E para resolver esse tipo de limite, você precisa apenas substituir, tá ok? Do jeito que fizemos anteriormente, a primeira etapa para resolver o limite é substituindo o valor do qual x está se aproximando de 1. Então ficaríamos aqui com 2 elevado a 1, que é igual a 2. E aqui estaria o limite dessa função, 2 elevado a x, quando x se aproxima de 1. Tá ok, pessoal? Beleza. Se fosse pedido para você, por exemplo, encontrar o limite, e a gente agora vai começar a analisar alguns detalhes, o limite da função e elevado a x quando x se aproxima de mais infinito, ou seja, não se aproxima, x tende a mais infinito, x cresce ilimitadamente. Então, perceba que você vai aprender nas próximas aulas, nessa aula também, que E é o número de Euler, é um número que encontramos através do limite fundamental exponencial. E esse limite vai ser preciso exatamente nas aulas posteriores. Quem seria esse limite? É o limite. Então, se você tentar encontrar o limite, pegar uma calculadora aí, e tentar encontrar o limite de 1 sobre 1, 1 mais 1 sobre x, quando x tende a infinito, ou seja, quando x cresce ou decresce limitadamente, isso tudo elevado a x, você vai ver que isso aqui vai se aproximar de um número, vou colocar aqui esse número aproximadamente, 2,71821 e assim sucessivamente. É um número irracional, assim como o número π. E estaríamos nos aproximando desse número. Esse número é conhecido como número de Euler, tá ok? E aqui estaria o que conhecemos como limite fundamental exponencial. Ele é fundamental, como o nome já diz, e ele será útil para resolver uma certa classe de funções exponenciais. Tá ok? Beleza. Então, como é que a gente resolve isso aqui? E é um número, 2,718281. Esse número elevado ao número que está crescendo ilimitadamente nos daria imagens que também crescem limitadamente, ou seja, o limite dessa função nada mais é que mais infinito, certo? Então perceba que até agora temos cálculos bem simples de entender, é isso? Beleza, vamos encontrar agora aqui o limite. Então, olha só, temos agora o limite e um detalhe aqui bem interessante, que eu gostaria de chamar a atenção. Perceba que o número de Euler é um número maior que 2, certo? É um número maior que 2. Presta atenção no gráfico dessas duas funções. Eu vou trazer o GeoGebra aqui para a gente dar uma olhada agora. Observe aqui o gráfico dessas funções. Então, aqui estaria a nossa função 2 elevado a x, que é o gráfico em vermelho, e aqui está a nossa função e elevado a x, que é o gráfico em azul. Perceba que a nossa função, depois de 1 aqui, ela cresce muito mais rápido, Então, quando x, por exemplo, aqui, quando x, vamos pegar a caneta aqui, quando x é igual a 1, por exemplo, a nossa função aqui, é a imagem da função que está 2 elevado a x, cuja base é 2, é menor do que a imagem da função onde x aqui, no caso, seria algo próximo 2,7, seria um pouco mais abaixo aqui, E aqui 2 elevado a 1 é exatamente 2 aqui, Então perceba que as imagens das funções, perceba que a função que tem a base e, ela cresce muito mais rápido que a função que tem a base 2. Da mesma forma, ela decresce muito mais rápido que a função que tem base 2, certo? Então, quanto maior a base aqui, estamos trabalhando com funções exponenciais simples aqui,
quanto maior a base, mais rápido ela cresce, como mais rápido ela decresce. Então, por exemplo, e a gente consegue enxergar aqui, ó, quando queremos aqui, né, vamos minimizar aqui, o limite de e na x quando x cresce ilimitadamente. Geometricamente a gente consegue enxergar isso. Quando os valores de x estão crescendo ilimitadamente, o valor de e na x também está crescendo. Quanto maior o valor de x, maior é a sua imagem, né? Então, por isso que encontramos aqui mais infinito. Beleza. Se quiséssemos encontrar aqui, por exemplo, o limite de e elevado a menos x, ou melhor dizendo, e elevado a x, né? Quando x tende a menos infinito. Qual é o valor desse limite? Olha só, aqui a gente tem que prestar atenção que x é um número negativo, certo? Então teríamos aqui e, vamos para fins didáticos, vamos colocar o menos infinito aqui. Então perceba que o nosso expoente ele está decrescendo, né, ilimitadamente. O nosso expoente está decrescendo ilimitadamente. É um número muito pequeno, né? Então, por exemplo, se tivéssemos aqui e, ou vamos colocar aqui uma base qualquer, 2 elevado a menos 1. Isso aqui nada mais é que 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2. Isso aqui nada mais é que 1 sobre 4. E se continuássemos aqui, teríamos 1 sobre 8. Perceba que o número aqui, esses números aqui, estão tendendo a zero, né? Estão se aproximando de zero. Aqui teríamos 0,5, aqui teríamos 0,25, né? E teria como resultado aqui 1 sobre 8 seria 0,125. Perceba que estamos nos aproximando de zero aqui. Então, quanto mais nos aproximamos, ou seja, quanto mais o expoente decresce, né, é um número muito pequeno, e é o que está acontecendo aqui, ó, menos 1, temos menos 2 e continua decrescendo. Mais próximo de zero estaremos. Da mesma forma, funciona com a base E, né, que é uma base positiva, né, 2,718281, e aí vai, né, por aí vai, é um número irracional. Teríamos aqui o resultado também seria zero, né, pessoal? Então perceba que esse limite também tende a zero, tá ok? Então aqui teríamos, com essa videoaula, teríamos uma informação, né, mais por cima assim, do que significa uma função exponencial, tá ok? E na próxima aula a gente vai resolver problemas que é preciso do limite fundamental exponencial, tá ok? Então eu espero vocês na próxima aula. Até mais!